Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na aula de hoje nós vamos continuar aquilo que nós viemos tratando na última aula. Na última nós falamos de Deus Criador dos céus, agora Deus Criador da terra. Por os céus, nós estamos nos referindo às coisas invisíveis. Por isso que a gente falou de anjos, demônios, todas essas coisas. Agora, a terra. O que é a terra? A terra inclui, de uma certa maneira, o que a gente chama de céu. Porque a gente consegue ver a lua, a gente consegue ver as estrelas. Essas coisas, lua, estrela, tudo isso, são coisas visíveis, são coisas corpóreas. São coisas que, ao contrário dos anjos, ao contrário dos demônios, têm um corpo físico. Já foram lá uns astronautas americanos, pisotearam a lua toda. É uma coisa em que se pode tocar. E tudo isso Deus também criou. A narrativa do livro do Gênesis, o que a gente tem no comecinho do livro do Gênesis, o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. É basicamente disso que a gente vai tratar hoje. Primeiro, fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso, em hebraico, no original, é muito interessante porque eles repetem uma partículazinha que a gente não tem em português, et, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, que algumas traduções dizem, no princípio Deus criou e o céu e a terra. Outro jeito seria dizer, no princípio Deus criou o céu, Deus criou a terra. Como forma de dizer que são duas coisas diferentes e que ambas são criação divina. Por que tem que enfatizar isso, que ambas são criação divina? Porque tem muita gente que acha que não foi Deus que criou, que de uma certa maneira ele terceirizou, ele deixou para outros. Por exemplo, há quem diga que Deus criou tudo só espiritualmente e depois veio um malvado qualquer e fez essas coisas ganharem um corpo físico. É a opinião dos platônicos. Há quem diga que o corpo físico é uma prisão, porque o que Deus criou, a parte boa que Deus criou é só a alma. É por isso que a gente tem, no começo do Evangelho segundo São João, para condenar essas noções, né? No começo do Evangelho segundo São João, a gente tem aquele trechinho que o padre lê no fim da missa, na forma extraordinária, que diz que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, quer dizer, não virou um fantasminha que engana os outros e parece que é sólido. Carne é um termo bem cru mesmo, né? Para mostrar que Deus se fez homem, de verdade, gente. E se a gente pega no princípio da narrativa do Gênesis, a gente vai ver que toda essa criação, todas essas coisas que Deus fez, Ele fez essas coisas todas boas. Ele criou uma coisa e viu que isso era bom, criou outra coisa e viu que isso era bom. Ou seja, o mundo corpóreo, as montanhas, as pessoas, as casas, os prédios, os bichos, tudo isso é querido por Deus. Não é uma revolta, uma coisa horrorosa, que horror, que coisa medonha eu ter corpo, eu queria ser um fantasminha. Isso tudo é uma coisa delirante, porque Deus criou as coisas e elas são boas. O que não é bom é o mau uso delas. Eu conheço um sujeito, por exemplo, que diz que a Bíblia prova que maconha é bom, porque Deus criou as ervas com semente e sem semente e viu que eram boas. Aí eu digo para ele, é verdade, prova que maconha é bom. Para quê? A fibra do cânhamo serve para um monte de coisa. A semente, passarinho gosta. O uso de uma coisa é diferente daquela coisa. As coisas não são ruins em si. Não existem coisas que Deus tenha criado que sejam ruins. Que é um engano que também muita gente comete hoje em dia, né? Dizer que tal e tal coisa é uma coisa do demônio, é um troço horroroso. Não, o uso que se pode fazer daquilo, se pode fazer um uso errado, se pode fazer um uso bom, com qualquer coisa.
A gente pode pegar um telefone, usar para salvar uma vida, chamar o socorro, pegar o telefone e usar para humilhar alguém falando besteira no telefone, para contratar alguém para ir lá para matar o sujeito, tudo com o mesmo aparelho. E a mesma coisa vale para tudo. A gente pega, mas e uma planta venenosa, horrorosa, algumas servem até para decoração, comigo ninguém pode, é uma decoração muito bonita, mas você não vai querer mastigar aquilo. Então as coisas todas que Deus criou são boas. Ele foi criando e foi dizendo que aquilo é bom. Aí vem, claro, aquela questão que muita gente tem problemas sérios, né? Mas como é que a gente vai entender o que a ciência diz, né, todas aquelas teorias, Big Bang, etc e tal, com o que a religião diz? Será que é para a gente acreditar na ciência na hora que a gente está estudando ciência, é para acreditar na religião na hora que está estudando religião? Gente, não dá para a gente acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. A questão é, será que essas coisas são contraditórias? Por que eu digo isso? Porque é uma questão de linguagem. A Sagrada Escritura, ela não é um livro de ciências. Ela não se pretende um livro de ciências. Mas ela é verdadeira. Como assim? Por exemplo, imaginem que o meu carro tenha quebrado na hora que eu estava indo para algum compromisso importante. Tem várias maneiras possíveis de a gente se referir àquilo. Uma maneira seria eu dizer, eu cheguei atrasado porque meu carro quebrou. Estou falando a verdade. Outra maneira seria dizer que um pequeno grão de areia entupiu o giglê do carburador, etc e tal, sem nem fazer menção ao meu compromisso. Ou seja, sem dizer para que serviu o carro, mas explicar direitinho como que o carro não funcionou. É isso que a ciência faz. A ciência explica como. A Sagrada Escritura, ela nos diz quem, ela nos diz para quê, ela nos diz por quê, o como. A maior parte das vezes passa batido. O quando, ela até diz em grandes linhas. Então, se a gente pega, por exemplo, a ordem da criação, né, de todas essas coisas visíveis, que essa ordem ela é narrada mais aprofundadamente. As coisas invisíveis só diz que Deus criou os céus. Já as coisas visíveis, a terra estava informe, vazia, as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, e Deus disse, exista a luz. E a luz existiu, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E chamou a luz dia, as trevas noite, fez-se tarde, manhã e foi o primeiro dia. Quer dizer, o que está narrando aqui? Está narrando, se vocês forem ver por um ponto de vista científico, esse princípio do universo como ainda uma coisa quase informe. Passou a haver matéria, passou a haver energia. Não tem absolutamente nada na ciência que contradiga isso. Do mesmo modo, no segundo dia, separação das águas, juntar a água, ter o que é seco, o que é molhado. Quer dizer, aí a gente já tem a criação do planeta Terra. Vocês disserem, mas o cientista fala que entre o surgimento da matéria e a criação do planeta Terra tem milhões de acontecimentos. Tem, mas eles não interessam. Como se eu vou dizer que o meu carro pifou e por isso cheguei atrasado, não interessa ficar dizendo por onde que passou a partícula de areia que foi tampar um giglê. Não interessa nem eu dizer que foi tampar um giglê. Interessa dizer que o carro pifou, por isso cheguei atrasado. Eu queria chegar na hora, cheguei atrasado. Aí, o que acontece? Ele nos dá uma noção de como que a coisa foi acontecendo, da ordem que as coisas foram acontecendo, mas sem ter esse cuidado extremo de fazer as coisas acontecerem, explicar tudo o que aconteceu entre uma coisa e outra, explicar como que aquilo foi acontecer, nada disso, porque aquilo não é importante para o que a Sagrada Escritura está querendo mostrar. Ela está querendo mostrar que tudo isso é a criação de Deus e que tudo isso é bom.
Aí, já tendo terra, né, seco, molhada, etc., Deus viu que isso era bom e disse: produz a terra erva verde que dê semente, árvores frutíferas. E a terra produziu e viu Deus que isso era bom. Todas essas coisas são coisas que estão ali para nos mostrar que foi Deus que criou aquilo. Não para fazer um tratado de como que aquilo surgiu ou deixar de surgir. A Sagrada Escritura não está tratando de como, está tratando de quem, por quê, para quê. A ciência, ela não trata de quem, está fora do alcance da ciência. Um cientista não pode dizer Deus existe ou Deus não existe, porque o que ele está lidando é depois que isso já aconteceu. Ele está lidando com o que pode ser medido, o que pode ser tocado, o que pode ser visto. Ele não tem como dizer o que havia antes de haver o que pode ser visto, o que pode ser tocado. Ele não tem como tratar daquilo que é invisível, do mundo espiritual. Um cientista não tem como tratar disso. Ele só tem como tratar das coisas desse mundo corpóreo, que Deus criou. Quer dizer, quem? Deus. Para quê? Para a gente. A gente vai ver isso mais tarde. Por quê? Por amor. E Deus disse: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, separem o dia da noite e sirvam para sinais e para distinguir os tempos. Fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior que presidisse ao dia e o menor que presidisse à noite. É o sol e a lua. Né? A linguagem da Sagrada Escritura, luzeiros, por quê que ela está escrita assim? Porque tem um monte de pagãos, um monte de religiões pagãs que adoram o sol como se o sol fosse um deus, adoram a lua como se a lua fosse um deus. Então, para evitar que alguém fique fazendo hari-hari para o sol ou para a lua, a Escritura fala num termo que parece até condescendente, né? Um luzeiro, uma luz, um luzão grande ou luzinha pequenininha, que servem para marcar os tempos. E é verdade, né? Hoje é sábado, a aula anterior foi no outro sábado. Uma semana. De onde vem uma semana? Alguém inventou e disse: vamos pegar 7 dias, porque 7 dias é um número legal. Não, é uma fase da lua. Cada aula da gente, a gente está numa fase da lua. Do mesmo modo, agora nós estamos já começando a suar. Né? O pessoal que vê essas aulas de enfiada pela internet ou em vídeo, eles veem a primeira aula, todo encapotado, cheio de casaco, porque era no inverno. Agora, primavera, está quente. O que determina isso? O sol, a relação da Terra com o sol. Preside aos tempos. Do mesmo jeito, as horas do dia. Nós estamos no fim da tarde. O sol está se pondo. O sol está se pondo. Por isso que eu costumo dizer que eu não gosto de horário de verão, né? Diz a Sagrada Escritura que Deus fez o sol, a lua, as estrelas para marcar o tempo. Não fez os políticos para marcar o tempo. Então, a gente tem o tempo marcado em função disso. Quer dizer, o que a gente tem aqui? Um para quê, um porquê, um quem. Mas não tem o como. Não está dizendo se Deus pegou e fez, bateu um planeta no outro, que saiu um Alasca e ficou rodando, depois foi arredondando e virou lua. Foi assim? Pode perfeitamente ser. Não tem contradição nenhuma nisso. Depois, continuando, disse também Deus: produzam as águas, répteis, animados e viventes, e aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes peixes, todos os animais que têm vida e movimento, que foram produzidos pelas águas segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie. E foi o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra animais viventes segundo a sua espécie, animais domésticos e répteis, animais selváticos. E assim se fez. E Deus viu que isso era bom. Tudo Deus fez e viu que isso era bom. O que a Sagrada Escritura está mostrando aí? Está mostrando que todas essas coisas são boas. Que elas foram feitas boas por Deus. O mosquito não é uma criação do demônio, é uma criação divina. A gente vai ver por que o mosquito incomoda a gente. Mas isso não é por causa de Deus. Deus fez ele bom. E, finalmente, a obra do 6º dia, que Deus fez o homem. Aí, vocês podem dizer: mas espera aí, 6º dia? Como assim 6º dia? Está aí os cientistas todos
fazem os testes deles e provam que foram bilhões de trilhões de anos para as coisas acontecerem até chegar na criação do homem, e tem aí fósseis de bichos que foram comprovadamente, que morreram comprovadamente sei lá quantos milhões de anos. Aí começa o sexto dia, depois vem a cronologia, quer dizer que a Terra foi criada 6.000 anos atrás? Não, quer dizer que o homem foi criado 6.000 anos atrás. Antes de haver o homem, o tempo não é o tempo da Terra, não é o tempo do homem. Esses dias a gente pode interpretar como grandes eras, a gente pode interpretar até como há quem faça. Eu comentei isso na aula falando de Deus Criador, que se pegar, quando Deus criou o universo, pela teoria científica do Big Bang, que não contradiz o que está na Bíblia, ela pode perfeitamente ser aceita. O que ela diz? Ela diz que quando Deus criou o universo, Ele criou ele ínfimo e foi se expandindo. Agora, o tempo, Ele também criou o tempo. Né? O tempo, ciência moderna diz que o tempo é uma dimensão, como espaço. Então, se você vai se afastando de uma coisa muito depressa, você está numa velocidade muito grande, o tempo passa mais devagar. Dizem os cientistas que um cara que entrasse numa nave espacial que voasse rapidíssimo, praticamente a velocidade da luz, e fosse até a estrela mais próxima e voltasse, para ele ia ter passado um tempo relativamente pequeno, 1 ano, coisa assim. Para quem estivesse na Terra, teria passado dezenas de anos, talvez séculos. Por quê? Porque a velocidade dele faria com que o tempo passasse mais devagar. E se você botasse um ponto de referência imediatamente fora desse universo que vai se expandindo? O ponto de referência está aqui, vai se afastando. O que acontece? Você pode perfeitamente passar 6 dias para o tempo de Deus e zilhões de anos para o tempo daqui no meio. É uma maneira de se compatibilizar. Por quê? Porque são maneiras diferentes de se tratar da mesma verdade. A ciência trata do como. A religião trata de quem, para quê, por quê. Então é possível compatibilizar. O cara que escreveu o livro Gênesis e o Big Bang, Dr. Gerhard Schroeder, eu até tive aula com ele em Israel, o cara é físico do programa nuclear americano, cheio dos diplomas, etc., e é judeu ortodoxo, naquele que pega e acredita literalmente tudo aquilo é verdade. E começou a estudar isso, chegou a essa explicação, que é uma explicação plausível, pode não estar certa, para mostrar como que não há uma incompatibilidade absoluta. Aí, a partir do 6º dia, a gente tem o homem, a criação do homem. Deus criou o homem. O homem, como ele foi criado? Primeiro, ele foi criado bom. Essa porqueira que vocês estão vendo aqui não é como Deus criou o homem. Adão não ficaria careca. Adão não teria problemas no joelho. Adão não teria dor, Adão não teria um monte de coisa. Ele criou o homem impassível. Ele criou o homem sem ser alguém que sofre como a gente sofre. Impassível a gente fala, parece que alguém que... Mas não, vem do termo paixão. Tem outras palavras que têm esse sentido parecido, né? Passivo. Coisa passiva de acontecer. Pode sofrer aquela ação. Então a paixão de Nosso Senhor é o sofrimento, aquilo que foi feito a Ele. E Ele criou Adão e criou Adão em graça, quer dizer, Adão tinha essa graça divina. Essa graça divina queria dizer, entre outras coisas, que ele não iria morrer, sequer morrer. E criou o homem no 6º dia e descansou, 7º dia. Aí acordou, quer dizer, acordou é modo de dizer, como é modo de dizer Deus descansou. Deus não pegou, botou, pendurou uma rede e deitou na rede. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele contemplou naquela obra criada a sua própria grandeza. A obra criada, o próprio Adão inclusive, pôde contemplar o que existia, o que existe. E aí Deus criou a mulher. Eu até brinco dizendo que a mulher Deus caprichou, esperou, está tranquilão para poder fazer essa coisa maravilhosa que é a mulher. Ele criou a mulher depois do homem, a partir de uma costela do homem.
É o que tem na Sagrada Escritura. Essa costela, o que ela é? Na verdade, a gente não tem muito como dizer com todas as letras. Não é que Deus pegou e arrancou uma costela. Existem até algumas teses científicas, por favor, tire as crianças da sala, que dizem que os macacos, todos os macacos, eles têm um osso na genitália. O homem é o único animal entre os primatas, né, que não tem esse osso. Aí há quem diga que isso seria uma alusão a isso, por exemplo. Há quem diga que seria simplesmente o lado do homem. Ou seja, existem milhares de explicações. No texto, o que a gente tem, no texto original hebraico, é uma expressão que significa, em geral, o lado, mas em geral. E o objetivo da Bíblia não é dizer como, é dizer quem, fez o quê, para quê, por quê. Então, os detalhes médicos da coisa não são o assunto da Sagrada Escritura. O que a gente pode saber é o seguinte: o que está ali, se a gente estivesse lá, a gente dizer, foi isso que aconteceu. Como no caso do carro. Se alguém chega e diz, o carro foi um fragmentozinho de areia que entrou no giglê, entupiu, e o combustível, fala todos os como. Mas alguém diz, eu estava lá e eu vi, o carro estava andando, de repente, não parou. Está certo. Se a gente fosse transportado, a gente pudesse ver esse começo da criação, o que a gente diria? O relato da Sagrada Escritura está certo. Como que a ciência vai explicar isso? Como que a Escritura vai explicar isso? Vão explicar de maneiras diferentes. Por quê? Porque tem interesses diferentes, estão falando de coisas diferentes. A ciência fala de como, a Escritura não. E a famosa teoria da evolução, né? Que o homem descenderia de outros animais, etc. O que a igreja diz? Basicamente, ela diz que a gente não pode acreditar que aquilo que torna o homem radicalmente diferente de qualquer bicho, que faz o homem ser imagem de Deus, que é o intelecto, que isso tenha surgido naturalmente. Ou seja, a gente não pode acreditar que o macaco e a macaca tiveram um filhotinho que naturalmente, por alguma mutação genética apenas, era um animal racional ao contrário dos pais. Isso a gente não pode acreditar e, diga-se de passagem, não faz o menor sentido. É uma coisa bastante complicada, a noção até de que as coisas ficariam mais complexas sozinhas. Porque é até uma lei da física, né? Que as coisas tendem a perder a ordem, não a ganhar a ordem. Se eu construo uma cadeira e deixo essa cadeira, largo ela exposta ao tempo, daqui a 100 anos, ela não vai ter virado um sofá colchoado. Ela vai ter virado o resto podre de uma cadeira. As coisas tendem a perder a ordem, não ganhar a ordem. Então, a ideia desse aumento progressivo de complexidade, começa com a bactéria vira peixe, etc., ela não está contrária à Sagrada Escritura, mesmo porque a ordem da criação mais ou menos bate com a ordem que os cientistas dizem que teria sido até. Mas essa complexidade acontecer sozinha é problemático. Ou seja, a gente pode acreditar que aconteceu a evolução, se Deus a guia. A gente pode acreditar que a gente pode acreditar que haja toda essa complexidade, que essa complexidade tenha ido aumentando aos poucos com o auxílio divino. A gente deixar tudo ao acaso é um pouco complicado. Nós estamos tratando agora de Deus Criador da Terra, quer dizer, duas coisas visíveis. Eu, por isso, agora comecei a falar da teoria da evolução, o que a gente
Como a gente pode coordenar isso com a fé cristã? Outra coisa que a gente também não pode acreditar é o chamado poligenismo. O que é isso? Quer dizer que ao invés da gente dizer que houve Adão e Eva, a gente teria que dizer, para alguns cientistas, outros não aceitam essa tese, ou seja, uma tese entre várias, que teria tido vários primeiros homens surgidos aleatoriamente, um aqui, outro acolá, outro lá, várias primeiras mulheres, que, convenhamos, é uma coisa bastante mais complicada. Você ter, se fosse admitir a hipótese de mutações genéticas, que pode acontecer, que teriam criado esse ser ao qual Deus poderia dar inteligência. A mesma mutação aconteceu ao mesmo tempo em vários. É um esquema que parece aqueles políticos que ganham na Mega Sena toda semana, né? Em termos de sorte, é complicado. Tem um prêmio Nobel de Química que diz que a chance de surgir vida ao acaso é mais ou menos a mesma de um furacão entrar num ferro velho e aparecer um Boeing 747 em perfeitas condições de uso. Mas, no caso, não é uma coisa que vá contra, desde que a gente não caia nem no poligenismo, nem na noção, quer dizer, essa ideia de vários primeiros homens e várias primeiras mulheres aparecendo ao mesmo tempo em vários lugares, nem na ideia da inteligência, que é aquilo que marca o homem, que é o que diferencia o homem do animal. O homem tem essa capacidade de pensar, por mais que às vezes a gente não use, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O homem tem essa capacidade de pensar, e isso é uma coisa que é dada por Deus. Quer dizer, a gente não pode achar que uma mutação genética fez um macaco que pensa que seria o homem. Você pode até acreditar que várias mutações genéticas fizeram essa base, esse corpo daquele a quem Deus infundiu esse espírito humano, essa alma humana, essa capacidade humana de pensar. Aí tem-se então nossos primeiros pais, Adão e Eva. A gente tem que acreditar em Adão e Eva, isso faz parte da doutrina revelada. Quer dizer, não quiser acreditar, não acredite, mas não será católico. Por que é uma coisa tão importante a gente falar de Adão e Eva? Primeiro, porque eles são os nossos ancestrais. Ancestrais de todos nós. Todos os seres humanos, e é por isso que a gente não pode acreditar nessa doutrina do poligenismo, né, de vários primeiros homens espalhados ao mesmo tempo em vários lugares. Todos os seres humanos são descendentes deles e herdam deles uma série de coisas. E essa série de coisas que a gente herda deles é o que nos faz entender muita coisa do próprio comportamento humano. Como assim? Adão e Eva foram criados perfeitos, foram criados num estado em que eles não sentiam dor, por exemplo, em que, pela graça de Deus, eles não iriam morrer, em que, em suma, eles estavam numa condição muito boa. Alguns detalhes, só para a gente entender o que quer dizer isso, para a gente entender o que a gente perdeu, essa impassibilidade. Nós, descendentes de Adão e Eva, nós temos razão, como Adão e Eva tinham. Nós somos capazes de pensar. Mas será que nós somos capazes de fazer com que a razão predomine sempre? Não, longe disso. Eu hoje de manhã estava explicando a Imaculada Conceição nessa mesma sala, um monte de criancinha. O exemplo que eu dei para aquele monte de criancinha, vocês serve para a gente também. Eu disse, a mãe de vocês fez aquele monte de brigadeiro para a festa, botou aquelas tábuas de brigadeiro e disse, vocês não podem comer brigadeiro porque é para a festa. Aí vocês olham, brigadeiro olha para vocês, vocês piscam, brigadeiro pisca para vocês, vocês riem, brigadeiro ri para vocês, daqui a pouco começa a sumir brigadeiro. Por quê? Porque aquela fome de brigadeiro, isso para nós adultos, a gente tem outras ainda, né? A gente vai ter outras fomes, outras paixões, outras coisas que muitas vezes o corpo vai predominar a vontade, o desejo de algo
vai predominar sobre a razão. A gente tem o conhecimento de que tal coisa está errada. A gente tem o conhecimento de que a gente não pode fazer aquilo. Mas a gente vai fazer. Porque a vontade é muito grande. Tão grande que às vezes ela consegue passar por cima da razão. Adão era o contrário. Ele não tinha isso. Adão era impassível. Ou seja, Adão conseguia, e Eva, conseguiam submeter todas essas paixões que a gente tem à razão. Para dar um exemplo ainda mais forte, nós não temos controle do nosso corpo. Adão tinha. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente consegue até segurar para ir ao banheiro mais tarde, enrolando as pernas, etc. Adão poderia perfeitamente almoçar e dizer: está na hora de jogar bola, vou fazer a digestão depois. Por exemplo, que é uma coisa que a gente não tem como fazer. Por quê? Porque o corpo da gente ele não está mais submetido à razão. Ao contrário do de Adão. Mas Adão pecou. Adão e Eva pecaram. É o pecado original, que, ao contrário do que dizem as más línguas, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com maçã. Qual é o pecado original? O pecado original é um pecado de orgulho. Na aula passada, quem não viu, quem não estava aqui, pode assistir pela internet, pode assistir em vídeo, aqui em cima tem endereço. Quem não viu a aula passada, não ouviu a gente falando dos demônios, né? O pecado dos demônios. Os demônios foram criados como todos os outros anjos, mas eles pecaram por orgulho. Eles disseram: não servirei. E esse pecado de Adão é o mesmo pecado, é o pecado de orgulho. Vocês reparem que tem uma nota que permanece, né? O pecado do demônio, orgulho. O pecado do primeiro homem, orgulho. Por quê? Porque essa inteligência que nos torna capaz de tomar a decisão errada, ela é aquilo que faz com que nós sejamos imagem e semelhança de Deus. E essa nossa capacidade faz com que a gente possa achar muitas vezes que a gente pode ser Deus no lugar de Deus. Decidir o bem e o mal. Foi isso que os demônios fizeram. É isso que o primeiro homem fez e que todos nós fazemos a cada vez que a gente faz uma besteira. Se eu peco, qualquer pecado que eu venha cometer, ele vai ser feito por quê? Por orgulho. Eu vou, sei lá, trair a minha mulher, além do fato de que ela me dá um tiro, é braba, mas por que eu faria uma barbaridade dessas? Luxúria, desejo, etc e tal, mas também, no fundo, eu estaria achando que eu sou bom demais para uma mulher só, ou alguma besteira do gênero. Sou bom o suficiente para merecer ter esse prazer. Seria um orgulho. Seria uma forma de orgulho. O orgulho é a fonte de todos os pecados. E o pecado de Adão é um pecado de orgulho. Não é um pecado sexual e não tem chomas a ver com maçã. Isso depois, se vocês quiserem ler no terceiro capítulo do Gênesis, que é o que trata do pecado de Adão, Deus disse para Adão e para Eva: aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer dela. Aí veio a serpente. A serpente, que é o tentador, que é o demônio, ela convenceu Eva, que convenceu Adão a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo que se a comessem, seriam como deuses. Vocês vejam como isso é um pecado de orgulho. É um pecado completamente de orgulho. A serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, porque Deus tinha dito: vocês comerem daquela árvore, vocês morrem. Mas Deus sabe que em qualquer dia que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e serem como deuses, conhecendo bem e o mal. É um pecado de orgulho. Eles queriam ser como deuses. E aí, por isso,
Eles foram lá. A mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, formoso aos olhos, de aspecto agradável, tirou do fruto dela e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Ou seja, eles, os dois, escolheram comer. Porque vocês reparem, nesse texto, que coisa interessante. Vocês se lembram que eu falei que Adão e Eva, a razão dominava essas sensações, essas coisas que a gente sofre, essas paixões que a gente tem. Estavam submissas à razão, ao contrário da gente. A mulher viu que o fruto era bom para comer, formoso aos olhos, de aspecto agradável. Vocês reparem que isso são raciocínios. Ela tomou friamente a decisão. É por isso ainda que é muito errado. As pessoas ficam tentando fazer o pecado original ser alguma coisa relacionada a sexo, porque o sexo desordenado, né, a tentação sexual que nós podemos sofrer, que nós sofremos, ela é uma questão de submissão da razão à paixão. Ou seja, a gente sente aquilo, a gente sente aquele desejo e a razão vai para o escanteio. Já no caso de Adão e Eva, não. Eles tomaram essa decisão. E é por isso que, quando, e é o que a gente vai ver na aula que vem já, né, nós vamos começar a falar de Nosso Senhor, quando o Verbo se fez carne, a mãe dele, para preservar a mãe dele, e para permitir a ela tomar uma decisão sem ser movida por paixões, que ela foi preservada do pecado original. Para ela poder, Nossa Senhora poder, dizer sim, como Eva disse não. Para aquele sim dela ser um sim verdadeiro. Não o sim como o sim que uma mocinha apaixonada diz, que é a emoção pura borbulhando. Não como o sim que alguém com fome diz quando oferecem para ele um trabalho mal pago, explorador. Mas um sim pensado. Um sim que a razão submetesse às paixões. Então, esse pecado de orgulho, o que veio acontecer? Veio acontecer que o homem passou a ser passível. Ele perdeu essa capacidade que tinha de submeter as paixões à razão. Ele perdeu a graça de Deus. Com isso, ele passou a poder morrer. Ele passou a sentir dor. Ele passou a ser, em suma, aquilo que nós somos hoje. Mas nós não perdemos essa, digamos, lembrança dessa graça original. A gente pode ver, é até uma coisa muito interessante, como que em várias e várias religiões, sem contato nenhum, a gente encontra histórias extremamente semelhantes à história da queda. A gente encontra isso nos mitos de criação indígenas. A gente encontra isso nos mitos de criação das religiões animistas africanas. A gente encontra isso nos mitos de criação das religiões asiáticas. Por quê? Porque é algo que faz parte do patrimônio de toda a humanidade. É uma história que foi contada de diversas maneiras. A gente tem a Sagrada Escritura, a gente tem a Sagrada Tradição, que são coisas que nós, por sermos católicos, sabemos que são reveladas por Deus. Nós temos essa graça de crer, a fé é uma graça, né? Mas, em grandes linhas, essa história de um primeiro casal que caiu e o mal entrou no mundo, a gente encontra isso em todas as culturas, porque isso faz parte desse patrimônio histórico do homem. Isso faz parte de um conhecimento primevo que foi sendo transmitido. Agora, antes do pecado original, qual era a condição de Adão? Além dessa condição referente a ele mesmo, a condição de Adão referente ao mundo. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, né? E
o que ele fez? Ele colocou o homem para, digamos, governar o mundo. Tomou, pois, Senhor Deus o homem e colocou no paraíso de delícia para que o cultivasse e o guardasse. Um pouco depois, tendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres, todas as aves do céu, levou-os diante de Adão para se ver como os havia de chamar. E todo nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais, a todas as aves. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus deu ao homem essa função de cuidar do mundo. Que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, as pessoas perderam um pouco. A gente tem dois exageros opostos. Dizem que sempre o capeta bota uma armadilha de cada lado do caminho. Você vê uma, diz que horror, sai correndo, cai na outra. O outro vê a outra, diz que horror, sai correndo, cai na uma. Ele pôs dois exageros opostos nessa questão. O homem, ele é o gerente, ele é o cuidador do mundo. Compete ao homem cuidar do mundo. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que não é nem para a gente cair no erro de achar que o homem é um dono absoluto que pode destruir o que bem entender, que é o que acontece quando, por exemplo, se quer o progresso a todo custo. A gente vê na finada União Soviética, como que tinha rios lá que pegavam fogo sozinhos, de vez em quando, tanto produto químico que botavam. E nos países democráticos ainda dava para ter uma grita popular e segurar a onda. Já num país comunista, quem reclamava vai preso, chegou ao ponto de ter rios com cores assim, lindíssimas, um rio roxo, outro rio verde. Aqui a gente tem um rio verde, mas ele é marrom. E os rios pegavam fogo do nada, explodiam, as coisas assim, de tanto produto químico que jogavam. Que é uma loucura. Isso não é cuidar do planeta. Agora, qual é o extremo oposto? E é o que a gente vê hoje em dia, frequentemente, dos ambientalistas mais radicais que querem que tudo vire uma floresta em que o homem não pisa, que dizem que o homem é uma praga. Chega a ter alguns grupos que dizem que tinha que exterminar a espécie humana, que a espécie humana é uma praga na superfície do planeta. Há alguns ambientalistas extremados que dizem isso, quando na verdade Deus colocou o homem para cuidar do mundo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que compete ao homem manter a ordem no mundo. Nem destruir, nem se omitir e largar a floresta lá de lá e nunca nem entrar. São os dois erros opostos. Um homem que destrói, o outro homem que esnoba, que se omite, que ignora. O homem deve sim plantar, por exemplo. Isso faz até parte do castigo, Porque qual é o castigo do pecado? A morte entrou no mundo e Deus botou Adão e Eva para fora. E ele primeiro condenou a serpente, disse a serpente, pois que fizestes isso, és maldita entre todos os animais e bestas da terra, e andarás de rastos sobre o peito, comerás terra todos os dias de sua vida. A cobra vai se arrastando assim. Inclusive é até interessante que tem os fósseis de cobra com patinhas, Existiram antepassados das cobras com patinhas. Por inimizade entre ti e a mulher, a tua posteridade com a posteridade dela. Ela pisará a cabeça e tu arrastarás traições ao seu calcanhar. A gente tem até a imagem da senhora pisando na cabeça da cobra. E ele disse à mulher: multiplicarás os teus trabalhos, especialmente os teus partos, darás a tu com dor os filhos, estará no poder do marido, ele te dominará. E disse a Adão: porque deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu tinha ordenado que não comeste, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tomado, porque tu és pobre e em pó te hás de tornar. Vocês reparam que esse trabalho que é necessário, ele é uma punição. No paraíso não era necessário você plantar,
para você ter comida, você comer para você ter comida, você trabalhar, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Isso faz parte dessa maldição. Terás teus filhos com dor. Isso faz parte dessa maldição. A mulher submissa ao marido, isso faz parte dessa maldição. Antes do pecado original, como que Adão tratava Eva? Ele dizia: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Depois do pecado original, a mulher que pusestes ao meu lado. Repara a diferença de tom. Esse estranhamento entre o homem e a mulher, ele é consequência do pecado original. Essa dor que a gente tem, das quais um símbolo, um exemplo, é essa dor do parto. Dizem, isso é uma dor fortíssima. Tudo isso é consequência desse orgulho primeiro. E tudo isso são coisas que a gente carrega. Mas a gente continua carregando, apesar de que agora a gente tem que ter esse trabalho, né, de lavrar a terra para que tenha comida, ou a gente ficar trabalhando no escritório para ter dinheiro para comprar a comida de alguém. Continua sendo ganhar o pão com o suor do seu rosto. Alguém vai ter que tirar aquilo da terra, alguém vai ter que plantar aquilo. Tudo isso passou a existir, esse lado ruim, essa briga do marido e da mulher passou a existir. Mas continuar o ser o encarregado do mundo, de gerenciar, apesar de não obedece essa gente. Antes, Adão, ele chegava e podia dizer ao mosquito: dá um tempo, vai passear. O mosquito não mordia ele, iria obedecer a ele. Para a gente, o mosquito não vai obedecer, mas a gente continua tendo que fazer isso. É essa maldição. Isso, inclusive, é uma coisa muito interessante, abrindo um pequeno parênteses, mas o mandamento de guardar domingos e dias santos de guarda, ele não é ligado à maldição. Ou seja, não é porque a gente trabalha só. Ele também é ligado à bênção. É o dia em que a gente não tem que tomar conta do mundo. É o dia que a rainha que está fazendo a telha ali pode descansar, porque sabe que a gente não vai vir com a vassoura para tirar. É o dia que a fruta que está na árvore pode crescer mais um pouquinho, que sabe que a gente não vai colhê-la naquele dia. Tem os dois lados da questão aí. Vale a pena a gente pensar nisso quando a gente estiver pensando no descanso dominical. Mas continuando, então, a gente passou a ter, em consequência do pecado original, a gente passou a ter essa série de dificuldades. A dor, trato dos filhos com dor, ter que ganhar o pão com o suor do rosto, quer dizer, ter que trabalhar. Trabalho, em português até, vem do latim tripalium, que é o nome de instrumento de tortura. Porque a nossa cultura, que é uma cultura católica, percebe que trabalho é uma punição. Tá certo que tem trabalhos que são legais de fazer, mas a gente não tem escolha. É legal, mas hoje não estou afim. Não, a gente tem que fazer. Quando a gente consegue trabalhar em alguma coisa que a gente gosta, é melhor. Mas isso não quer dizer que a gente tenha escolha em trabalhar ou não trabalhar, senão a gente não come. A gente passou a ter essas coisas todas. E como que elas nos vêm? Será que Deus chega e cada nenenzinho que nasce, ele pega e atarracha um parafuso ali? Não. Elas nos vêm por transmissão de pai para filho. Hoje em dia se diria geneticamente. É até uma coisa interessante a gente perceber como que hoje em dia, com o desenvolvimento da genética na biologia, se passou a descobrir a origem genética de muitas doenças, de muitas fraquezas. Todas essas doenças, todas essas fraquezas são coisas que nós herdamos desses nossos primeiros pais. Então, se a gente pega hoje, a gente tem essa capacidade de estar gripado, estou eu aqui com a garganta doendo, a gente tem essa capacidade de estar gripado, a gente herdou de Adão. Perda de cabelo, calvície, eu herdei do meu pai. A gente herda um probleminha ou outro do pai, da mãe, do avô, da avó, e a gente herda a possibilidade de ter problemas, a passibilidade, a gente herda
daquele que é antepassado de todos nós, do Adão e da Eva. E isso aconteceu antes deles terem filhos, né? Aí alguns poderiam dizer, mas então quer dizer que ia ficar só Adão e Eva imortais? Se eles não tivessem pecado? Não, eles teriam tido filhos. Mas e se o filho, eles tivessem tido um filho, ainda em graça, ainda lá, e aí depois eles pecassem? Nós teríamos dois tipos de ser humanos, descendentes do filho deles, sem a marca do pecado original, e os descendentes dos irmãos que tivessem nascido depois do pecado original. Por quê? Porque nós ganhamos isso, por assim dizer, na linguagem moderna, geneticamente. A gente vai transmitindo, eu transmiti para os meus filhos, vocês transmitiram, onde transmitir para os filhos de vocês. Nós recebemos isso, essa passibilidade, essa maldição até, né, toda. Nós herdamos isso dos nossos antepassados. E é disso, dessas consequências do pecado original, que Nossa Senhora foi poupada. Por isso que nós dizemos que ela é a Imaculada Conceição. Conceição e concepção é a mesma coisa. Conceição é o modo antigo de dizer o que hoje se diz concepção. E a concepção é o instante em que acontece essa transmissão. Como essa transmissão acontece? Basicamente, a gente tem a parte biológica, contribuição do papai, contribuição da mamãe, junta, e aqui a gente tem a mata, agora que é a cria. São marcadas pelo pecado original. Então, quando entra a alma ali, aquilo transmite à alma o que herdou fisicamente do pai e da mãe. E é por isso que a gente tem não só fraquezas físicas, mas fraquezas mentais. Né? A gente tem, por exemplo, essa incapacidade da razão dominar as paixões, a gente tem algumas dificuldades de compreensão, alguns problemas que nos vêm devido justamente ao pecado original. São coisas que foram herdadas de Adão e Eva e que vêm para cá. E o universo de que Deus nos encarregou, nós continuamos encarregados dela, ou seja, nós continuamos tendo que cuidar do universo. E esse cuidar do universo, ele acontece de uma forma. O único que está ao mesmo tempo nos dois, de que a gente pode tratar ao mesmo tempo. sociedade. O homem tem essa função de ordenar, de organizar. Ou seja, a sociedade humana necessariamente
uma sociedade como a família humana. É por isso que as desigualdades radicais são e ele diz que não era e a galinha corre se você tenta matar. O critério dele é esse. O que ele está fazendo? Está negando essa hierarquia entre o homem e a galinha. Ele está botando a galinha e o homem no mesmo patamar. E, pior, o neném ou a pessoa em coma estão abaixo da galinha, em termos de direito à vida, para esse cara. Isso é loucura. Mas a gente encontra isso de várias maneiras na nossa sociedade. As várias formas de negação da existência de hierarquias. Desde quem diz que o pai tem que ser o amigão do filho, não pode dar ordem nenhuma. O que ele está dizendo? Ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa que o ambientalista radical diz, né? Que o homem não pode entrar nessa floresta. É uma maneira de igualitarismo. Ou todas essas outras coisas que negam essa posição do homem, que não é uma posição de domínio absoluto, de capacidade de poder destruir tudo que ele consegue, ele pode, não é isso, mas também não é o oposto. Não é uma posição de responsabilidade contra um mundo que é exercida com dificuldade, com trabalho, com o suor do teu rosto, ganharás o teu pão, a mulher, as dores do parto, é exercida com dificuldade por causa dessas consequências.